Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma live, do curso de formação de mediadores de leitura. É um grande prazer ter vocês mais uma vez aqui. E que pena que hoje é a nossa última live. Eu já estou ficando com um gostinho de quero mais, e com saudades também desse momento. Hoje a gente vai poder conversar sobre 4 módulos, os últimos 4 módulos, do 9 ao 12. Então aqui estão presentes os conteudistas desses módulos, que vocês vão poder ouvir um pouquinho sobre cada um desses módulos, fazer algumas perguntas. Então vai acontecer do mesmo formato que vocês já conhecem. Fiquem com a gente até o finalzinho da live, porque tem muita coisa boa e tem alguns recadinhos para vocês. Bom, aqui do meu ladinho está a Lilian, que vai poder falar do módulo dela, que é o módulo 9, a Biblioteca e a Formação de Leitores. A Lilian, que é gestora do projeto comunitário Sorriso da Criança, a Lilian? E é articuladora da Rede de Leitura Jangada Literária. Eu queria que você falasse um pouquinho para o público sobre o seu módulo e que falasse um pouquinho das expectativas para que seja colocado em prática tudo que a gente vem fazendo aqui no curso de formação de mediadores. Olá, bom dia a todos e todas. Participar desse curso foi uma experiência bastante enriquecedora para mim também, porque a gente acaba repensando o nosso fazer, o nosso fazer diário. No nosso módulo, eu e Priscila, nós trabalhamos a questão das bibliotecas na formação do leitor, a importância desse espaço na formação do leitor. Então, seja numa biblioteca pública, seja numa biblioteca escolar, seja numa biblioteca comunitária. É lógico que eu vou falar um pouco mais do meu lugar, que é o lugar da biblioteca comunitária, e de como a gente utiliza esse espaço na formação do leitor, de como ela pode trazer, de que forma ela pode fazer com que o leitor chegue até a biblioteca, que também não é uma tarefa fácil. As pessoas dizem, mas não existem leitores. Existem leitores, sim, só que eles precisam ser, não vou dizer conduzidos, mas atraídos, para o livro, para que o livro não seja uma coisa imposta, você tem que ler, dia tal tem prova. Então, quando a pessoa aprende a utilizar o livro dessa forma, é lógico que ele não vai ter prazer numa leitura. Então, assim, a forma como a biblioteca comunitária, como ela está inserida naquele espaço comunitário, naquela periferia, que na maioria das vezes é o único equipamento cultural da comunidade, então ela tem um papel super importante, porque além de ser uma biblioteca comunitária, ela é um espaço onde tem cinema, onde tem bate-papo, tem uma terapia comunitária, tem várias coisas acontecendo lá que acaba levando as pessoas da comunidade para a biblioteca. E a partir daí a gente vai apresentando os livros, a gente prepara uma mediação, se a gente vai trabalhar com qual público, Aí a gente vai preparando e vai introduzindo essas pessoas no mundo da literatura. Muito bem, obrigada, Lilian. A gente conversa agora com a Cleudene de Oliveira, a Cleudene, que é professora da UES, do curso de pós-graduação em Linguística Aplicada, é doutora em Filologia Hispânica e mestre em Letras pela UFC. Cleudene, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu módulo, que é Espaços e Ambientes para a Mediação da Leitura. Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que estão seguindo o curso, que estão nos ouvindo hoje. É um grande prazer ter todos vocês nessa jornada conosco. Esse módulo sobre espaços e ambientes de leitura, ele começa refletindo um pouco sobre a maneira como a gente lê. Os espaços e os ambientes vão depender muito do tipo de leitor que nós somos e para que nós lemos. Devido à evolução dos tempos, das tecnologias, dos modos de ler, das atividades práticas da vida social, a gente foi passando de ler somente livros para ler também as telas, do cinema, enfim, ver a movimentação das cidades. Passamos também para ler no computador, que foi uma primeira fase de acesso à internet, aos hiperlinks, a toda a navegação que era possível naquele momento.
E hoje nós vivemos um momento em que nós temos um computador na nossa mão durante todo o dia, com tudo de bom e ruim que isso pode nos trazer, mas com certeza com uma grande quantidade de materiais de leitura aos que nós não tínhamos acesso antes, né? Então, essa maneira de ler faz com que haja muitos espaços diferentes. A questão dos espaços, e aí puxando um pouco, né, do mote da Lilian, nós vemos uma grande profusão hoje de criação de bibliotecas comunitárias, o que é uma coisa muito bem-vinda. Nós vemos uma revitalização do conceito original das bibliotecas públicas, né? Nós vemos a criação de projetos de leitura dentro das escolas, nós vemos a criação de clubes de leitura, cafés em que as pessoas vão falar sobre o seu autor favorito ou sobre temas, né? Existem cafés sobre temáticas feministas, sobre temáticas de etnias, enfim, sobre temas diversos. Então, a questão dos espaços, eles podem ser criados de acordo com as nossas práticas sociais. Se a gente trabalha num sindicato, a gente pode ir lá e fazer um clube de estudo, um clube de leitura. Se a gente tem acesso a uma associação comunitária, a gente pode também aí criar um grupo de mulheres para discutir textos. Enfim, os espaços são variados hoje em dia. A ambiência tem a ver com o fato de nós tornarmos aquele espaço agradável para os leitores, né? Convidativo também. Acolhedor. Dentro do mesmo espírito, né? Acolhedor. Você saber que você chega lá e, primeiro, os livros não estão trancafiados, eles não estão proibidos para você, eles são oferecidos a todos e que a pessoa se sente acolhida naquele lugar. Então, a ideia aqui também do curso é que você, que lê os módulos, que participou, também comece a ter ideias sobre que espaços de leitura você pode criar na sua comunidade, na sua própria casa ou na escola onde você trabalha. Enfim, nós demos vários exemplos, né, de espaços não convencionais de leitura e o grande desafio é esse, que a gente se sinta motivado a criar projetos de leitura e transformar esses ambientes em espaços convidativos. Muito bem, obrigada, Claudene. A gente agora continua conversando, está aqui do meu ladinho. Tudo bem, Igor? Tudo bom. Bom dia, o Igor, que é mestre em Ciência da Informação e foi o primeiro mestre em Ciência da Informação com deficiências múltiplas. Exato. E ele está, né, com o módulo A Leitura Acessível, não podia ser diferente, né, Igor? Fala um pouquinho para a gente sobre o módulo. Com certeza. Para mim, primeiramente, é uma satisfação estar aqui dividindo um pouco desse momento com vocês. E a minha deficiência visual, ela gerou um estudo com base na inclusão, a mediação, a leitura, os textos. E isso gera uma discussão interessante sobre as percepções. Que tipo de leitores queremos formar, queremos mediar e que tipo de leitores nós somos, né? Então a gente tem que pôr em mente que não estamos apenas lendo textos verbais, nós também estamos lendo textos não verbais, textuais e não textuais, né? Você está lendo o mundo, você está trocando interações com o mundo. E isso vai muito à questão da inclusão das pessoas com deficiência. Como é que essas pessoas com deficiência, elas podem se apropriar dessa informação que está por aí? Como é que elas podem se inserir numa biblioteca? Como é que elas podem se inserir numa escola? De que maneiras elas podem fazer parte do fluxo mediativo? E isso está totalmente ligado com as formas com que esses conteúdos são mediados. Então é importante que a gente perceba que a mediação da informação, a mediação do conteúdo, a mediação da leitura, ela tem que ser feita em diversos âmbitos. E se a pessoa ela tem uma necessidade especial que trava um sentido, devemos estimular outros, porque existem vários tipos de mediação. A pessoa que não tem deficiência visual, que tem a deficiência visual, ela pode ser estimulada por meio de ouvir, pode ser estimulada por meio do toque, do tato. A pessoa com deficiência motora, ela pode estar ambientada num espaço passível com que ela possa se deleitar com outros sentimentos. Então, a gente tem que entender que esses espaços tão mencionados ao longo de todo o nosso curso, eles são espaços que, por excelência, eles não só podem, como eles devem, incluir todas as pessoas, porque a inclusão não é só um favor. A inclusão, ela pressupõe qualidade de vida. Quando a pessoa está inserida, quando ela se sente ouvida, quando ela participa do que está sendo pensado, ela se satisfaz como usuário da informação, ela vai formar outros mediadores, ela vai ser mediada, ela vai fazer parte
daquela comunidade, daquele país, enfim. A inclusão, ela é palavra-chave para que as pessoas, buscando a sua autonomia, possam buscar o tão almejado protagonismo, né? Que ultimamente a gente fala tanto sobre isso. Protagonismo e mediação também interligados. Com certeza. Obrigada, Igor. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o módulo da Luana, né? Que é o último módulo, módulo 12, que é a leitura no cyberespaço e a cultura virtual. Não vai ter muita diferença não, porque a Luana é minha irmã gêmea, né? Então, basicamente vai ser vendo ela aqui, falando com vocês sobre esse módulo que fecha, né? A gente fecha esse módulo como a gente começou, né? Conectados, juntos, nesse ambiente, nessa troca simbólica, mas também muito real, porque a gente vive esse momento, né, da transmissão ao vivo, né, desconectado do espaço, desconectado do tempo, e é um tempo que muitas vezes acontece ali, né, exatamente no momento em que a gente está realizando o tipo de comunicação. Então, a leitura no cyberespaço, ela traz essas possibilidades, né, através da conexão, através dessa infraestrutura que nos é permitida ter para se comunicar, para interagir. E principalmente a gente vê muito a Luana conversando nesse módulo, tratando sobre a questão do leitor, desse novo leitor, né? Porque a gente vive uma nova era, uma era da cybercultura, uma cultura digital que prevê também outras formas de processar a informação, de processar, de elaborar o conhecimento, de apreender o conhecimento. Então, a gente também tem um outro sujeito que ontem, inclusive, na palestra com a professora Eliane Yunes, né, que a gente ficou morrendo de pena que todo mundo não pôde participar, e alguns cursistas me mandando mensagem, Laiana, fala um pouquinho sobre como foi a palestra. Então, a gente vai conversar também do que a gente tocou, né, porque eu acho que todos os assuntos, eles passeiam bastante pelas temáticas. E a gente conversou bastante sobre essa questão do leitor mesmo, de fato, dessas mudanças que ocorrem nesses espaços e como a gente tem que atender a essas mudanças e, ao mesmo tempo, continuar com a mesma ideia do que, de fato, é a leitura, né? E a gente entender que esse leitor deve fazer associações, que é o que a gente precisa trabalhar isso no espaço virtual. A intextualidade, né? E principalmente como ele vai sair de um leitor que é errante a um leitor previdente, ou seja, aquele leitor que vai prever os erros, né? Que vai prever os caminhos a se chegar até a informação. Então, acho que hoje a gente vai ter muita conversa interessante, né? É a nossa última live, então participem, mandem perguntas, né? Conversem conosco. Eu acho que esse nosso momento de interação, ele é muito importante porque o curso, apesar de ser autoinstrucional, ele te permite ter essa conversa direcionada com vocês. E a gente já tem uma pergunta aqui, né? Da Patrícia Corrípio. Né, ela faz uma pergunta diretamente ao professor Igor, né, ao conteudista Igor, mas a gente, se vocês se sentirem à vontade para poder responder, podem também responder. Bom, o que ela diz? Professor Igor, eu gosto muito de trabalhar as leituras utilizando a audiodescrição. Que coincidência, a gente conversou sobre isso nos bastidores. Exato. E percebo um ganho global a todos os alunos, né? O senhor concorda que todos os professores deveriam ter acesso a esse tipo de recurso, né? Esse tipo de modalidade de mediação da leitura? Concordo que a audiodescrição ela é muito rica, ela pode incluir assim, de uma maneira que a gente pensa que nem seria tão longe, né, a inclusão. Mas a gente tem as experiências da audiodescrição e dos filmes audiodescritos. Tanto uma modalidade quanto a outra, elas cumprem seu dever pontualmente. Vamos pegar aqui um exemplo de sala de aula bem prático. Você vai passar o conteúdo e você usa o famigerado PowerPoint. Você não vai acessar todos os alunos, se houver um aluno com deficiência visual, por exemplo. Então, assim, existe o recurso da audiodescrição para o PowerPoint, mas vamos tornar essa questão mais global. A audiodescrição, quando ela é bem feita, é importante dizer isso, que tem umas técnicas, não é muito difícil, mas tem umas técnicas. Quando a audiodescrição ela acontece, ela joga o nível da aula lá para cima, porque fica uma aula com mais participação, com mais inclusão, dá a chance da pessoa que necessita dessa ferramenta estar participando e aquilo que eu falei, né?
quando ela se sente participante, quando ela se sente ouvida, ela não para de participar. E isso é muito importante, porque você está estimulando que uma pessoa que outrora nem iria participar, você está estimulando que ela não só participe, mas como ela dê opinião, que ela possa dizer os pontos de vista, que ela possa estimular você como professor, como mediador, a melhorar a sua metodologia de aula. Então, isso é uma coisa extremamente importante. A audiodescrição, ela é, diria, fundamental. Muito bem. Eu acho que a nossa conversa aqui está levando muito à questão da sensibilidade, né? De você realmente sentir até que ponto você pode ir para poder levar essa informação até esse sujeito que é de ação, né? Esse sujeito que é participante. E aí, eu então acho que essa pergunta da Ângela Zenúbia, de Petrolina, né? Será que os professores estão preparados para essa inclusão? Então, você, Cleudene, que está em sala de aula, né? Que recebe, né, alunos cada semestre com suas diferenças, com suas necessidades diferenciadas, queria que você falasse um pouquinho. Será que a gente está sendo formado para atender a isto? Eu acho que cada vez mais aparece essa preocupação, né, com a formação. No caso específico da UES, nós temos um grupo que trabalha com audiodescrição e legendagem, né, voltado justamente para a inclusão, né? E esse grupo de pesquisa tem feito trabalhos muito importantes, tem ajudado a formação de professores, mas eu acho que no âmbito brasileiro ainda falta muito investimento em inclusão. A inclusão não necessariamente é só deixar que as pessoas estejam presentes, mas dar todas as possibilidades para que elas de fato tenham acesso ao conteúdo da aula, ou ao cinema, ou ao teatro, enfim, né? Então, mas os esforços começaram já existem esforços no sentido da formação de professores mais antenados com as novas necessidades. Inclusive, ontem, né, no nosso encontro de mediadores, né, da formação, eu esqueci o nome da pessoa. Geórgia Otávio. A Geórgia, né? Que ela falou da cartilha, né? Que terminou agora do mestrado dela, né? E a ideia é que a cartilha realmente possa ser impressa e entregue nas escolas, né? Para contribuir, né, nessa formação para os educadores, os professores que estarão lá, estarem mais preparados realmente para que essa inclusão aconteça. Muito bem. Eu acho que está bem semelhante ao que o Igor tocou. A gente precisa estar preparado para receber, para demonstrar isso, né? Isso a gente só demonstra através da sensibilidade, do afeto, né? Para que a pessoa se sinta realmente à vontade, né? Assim como a gente também quer se sentir quando é recebido. E isso vai muito de encontro ao que a gente trabalha aqui no curso, que são as práticas, né? Eu creio que as práticas que a gente foi trabalhando durante o curso inteiro trazem possibilidades para que haja essa inclusão, né? Uma contação de histórias, né? Um trabalho mediado pela internet ou não, pelas tecnologias, né? Porque aí você utiliza outros recursos que facilitam isso, inclusive de modo automatizado. Mas aí a gente tem uma pergunta de um cursista, Edner Ferreira, de Curitiba. O Edner pergunta, e eu acho que todos nós podemos responder: além de mediar a leitura, que estratégias podemos utilizar para fazer com que a produção textual, seja literária ou não, seja inserida como forma de incentivo às práticas leitoras e ao mundo dos textos? Bom, eu acho que o Edner fez essa pergunta mais geral, voltada para a questão da produção textual. Eu vejo que ele foca isso dentro de um aspecto literário, né? Como uma forma de incentivar essas práticas leitoras. Eu queria, Cleudene, que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Tá certo. A questão da produção textual, das práticas de escrita dentro da formação leitora, é uma questão muito importante que já é bastante divulgada em países como a Espanha, a Argentina, né? Eles têm os talheres de escritura criativa, ou seja, oficinas de escrita criativa. Na verdade, a gente, quando trabalha práticas de leitura, fomenta a leitura, a gente sempre estimula os alunos também a criar finais alternativos, a pensar sobre como ele agiria se ele estivesse no lugar do personagem, o que ele faria no lugar dele, debate sobre as motivações dos personagens, mas com certeza o estímulo à escrita criativa faz com que ele veja os dois lados da produção literária, tanto como receptor como produtor, e aí ele tenha mais contato com esse universo.
Um aspecto muito importante que a gente tem que deixar bem claro nessa questão da produção textual, principalmente no âmbito literário, é a fruição. Né? Quando a gente trabalha com a fruição, com o prazer, com o desejo de escrever o que realmente te emociona, e aí a gente leva para uma outra questão que é a leitura de sentidos, né? Aquela leitura que toca você e que te traz isso. Eu creio que nas bibliotecas comunitárias a gente veja muito isso, né? Porque a gente vê um acervo de memórias, né? A gente vê um acervo que é construído pela população. Como é que funciona essa questão dos sentidos, a Lilian, no espaço da biblioteca comunitária? Olha, ele acontece de diversas formas, né? É um mundo muito rico. E quando a gente faz uma mediação de leitura, né, ninguém chega e diz, o que você entendeu? Não é essa a proposta. Então, aí vem de que forma nós vamos trabalhar para que a gente perceba se realmente está tendo algum resultado ou não, né? Então, na forma como, qual é o livro que você vai escolher para levar para casa, ou então vamos recontar essa história, vamos agora fazer uma leitura compartilhada, diferente, né? Então, você sabe que nas comunidades, né, a dificuldade da escrita, da leitura e da escrita, ela é muito grande, né? Então, assim, as pessoas têm medo de ler. Então, assim, quando você começa a trabalhar primeiro essa leitura compartilhada, aí, não, só lê quem quer, não sei o quê. De repente, aquela criança que vai lá toda semana, um dia diz, hoje eu quero ler. Aí você diz, ganhei, né? Ganhei o dia. Às vezes é deixar ela no cantinho dela, que uma hora ou outra ela vai pedir para participar. Exatamente, ganhei o dia. E aí, então, essa leitura compartilhada é super importante. E na hora de um reconto, por exemplo, também, né? Então, você pode fazer isso tanto lá dentro da biblioteca, ou, por exemplo, lá no nosso caso, que a gente está amparado por um projeto social, então tem um laboratório de informática, então a gente pode levar lá para ele já construir de outra forma, e aí, então, você sabe que escrever dói a mão, né? Às vezes dói até a nossa, imagine de criança, né? Mas quando está ali na frente do computador é uma oportunidade. Com certeza. Então, aí ele pode colocar de outra forma, né? E aí a gente vai trabalhando essa escrita até que ele se sinta à vontade, inclusive de... Olha aqui o que é que eu escrevi, né? Que é de publicizar isso, exatamente, né? De divulgar. Que é um outro momento. Uma outra competência. Exatamente. Muito bem, bacana. A gente tem uma outra pergunta, e aí eu vou passar essa pergunta para o Igor, e só dar uma introdução, Igor. É o Antônio Neves, de Palmeiras, que pergunta, que dicas e ou instruções podem ser colocadas para uma concreta acessibilidade nas escolas? Então, eu creio que o Antônio Neves vê a acessibilidade de um modo bem mais amplo, né, Igor? Não só exatamente como a gente está falando, mas de um aspecto, inclusive, físico. Os aspectos físicos da escola são uma questão, digamos que até questão mais prática, você se preocupar com os aspectos de mobilidade, né? Rampas, piso tátil, portas e tal. Essas coisas, eu até digo que é o mais fácil de você implementar. Agora você tem que conscientizar os profissionais que irão trabalhar na escola, professores, enfim, coordenadores e pessoal da limpeza e tudo, que existem pessoas que precisam ser inclusas em todos os âmbitos. Voltando aqui para o aspecto da aula, que a gente estava conversando aqui agora. Vamos supor que esse aluno que estava paradinho no cantinho dele, que ele não participasse porque ele tem um déficit auditivo. Então, para ele não era interessante que aquela aula fosse ministrada daquela forma. Se for dada autonomia para que ele possa construir os seus métodos de aprender conteúdo, se forem dadas a eles ferramentas para que eles possam participar, ele vai se sentir ouvido, vai se sentir participante e vai participar. E agora trazendo mais especificamente para a pergunta, né? Como fazer isso? Que ferramentas usar? Como ter essa preocupação? Ferramentas, existem muitas ferramentas. Se eu for começar a fazer a lista aqui, vai demorar muito, vai tomar muito tempo. Mas assim, a acessibilidade... Que bom, isso demonstra que tem possibilidades mil, né? A acessibilidade atitudinal, que na minha concepção,
é o mais complicado, que é você incutir nas pessoas que o espectro de normalidade não é mais o que era há 50 anos atrás. Um deficiente visual, ele é normal. Tem muitas aspas, porque essa questão de normalidade também é altamente discutível. Então, assim, na década de 40, na Alemanha, por exemplo, era passível, era morto quem nascia deficiente, porque nascia vivo, mas matavam. Mas, assim, hoje em dia a gente tem que compreender que a pessoa, por ela ter uma necessidade especial, por que ela não pode ter acesso ao conteúdo, que ela não pode ter acesso à informação? Então, quando na escola isso é incutido, essa dimensão é atingida, os professores naturalmente vão buscar metodologias diferentes, vão se inteirar na questão de que ferramentas usar, a coordenação vai se preocupar em como fazer com que os alunos estejam incluídos e participantes. Então, tudo é aquela questão do efeito dominó, né? Quando alguém compreende e consegue fazer com que outros compreendam, outros vão compreendendo. E quem ganha é o aluno, que está lá no comecinho da fila. Exatamente, está na ponta, né? Quem está ali realmente necessitando disso. Bom, e aí, assim, a gente tem uma pergunta continuando no mesmo tema que a gente está vendo que vocês estão bem interessados nessa questão da acessibilidade, né, Igor? E vai passar o dia falando, mas a gente vai passando para os outros. A gente tem uma pergunta da Ruth Ricardo de Oroz. Ela diz o seguinte: onde trabalho como monitora de um programa, tenho vários alunos e um deles é especial. Como posso propor atividades para a criança especial no meio das outras crianças que não são especiais? Ruth, isso entra em várias questões, né? Em várias discussões, né? Essa questão, principalmente, eu creio que o primeiro passo é conhecer de fato a deficiência dessa criança, saber as necessidades de fato, né? Conhecê-la, e essas atividades vão ser propostas de acordo com o caso, né? Porque isso é muito específico, né, Igor? Porque a gente sabe que tem diferentes deficiências e não só deficiências físicas, como cognitivas também. Você não deixou claro se é uma deficiência cognitiva, se não é, porque existem muitas ações, muitas atividades que visam realmente estimular esse processo diante das deficiências, né, que são encontradas, e cada vez é um desafio, né? É um desafio e um alerta para que a gente trabalhe no sentido de estar sempre atendendo a essas questões. Eu não sei se vocês têm algum tipo de experiência que gostariam de compartilhar. O engraçado é que ontem a gente conversava com a professora Tânia sobre um aluno com síndrome de Down. E na palestra apareceu um livro, que agora eu posso até deixar depois nos comentários para vocês o título, que trabalhava a leitura com a síndrome de Down. Então, são questões muito específicas, porque cada caso vai exigir de você diferentes atividades, diferentes possibilidades a serem colocadas em práticas, né? Mas que não é impossível. A nossa criatividade, ela tem que ser exercida, né? E principalmente a gente tem que cuidar em ouvir o outro, né? Em conversar. Você quer tratar alguma coisa sobre isso? Eu quero só dizer que praticamente todas as atividades inclusivas, elas contemplam todo mundo. Então, assim, quando você, enquanto mediador, enquanto professor, você planeja uma atividade inclusiva, todos os alunos eles vão ser contemplados. Quando você usa uma metodologia arcaica, bem bancária, aquela coisa toda, indubitavelmente aquele aluno que tem a necessidade especial não vai ser contemplado por maioria das atividades. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o ensino básico, chama de básico ainda? A gente pode chamar de básico, sim. O ensino básico, ele está dando de lavada no ensino médio e no ensino superior na questão da acessibilidade. Você vê a preocupação dos alunos na alfabetização de crianças com deficiências, em como aquela pessoa pode construir, desenvolver um aprendizado, como aquela criança ela pode incluir, no que ela pode colaborar, no que ela pode modificar a vivência de uma sala de aula. Você vê isso tudo acontecendo no ensino básico, e quando você vai para o ensino médio e ou para a universidade, você não vê sinal disso. E essas crianças que estão sendo
fazendo a diferença, tem a deficiência e faz a diferença no ensino básico, podem acontecer duas coisas. Quando elas forem para o ensino médio, elas podem fazer a diferença lá também e levar essa filosofia da inclusão. E pode acontecer também delas se frustrarem, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a corda arrebenta do lado mais fraco. Mas vamos pensar positivo, né? Com certeza. Vamos pensar que essas crianças, quando crescerem, elas vão querer ser contempladas, vão querer participar. Então, que esse movimento inclusivo ele possa ganhar frutos, né? Ele possa desenvolver. Eu realmente acredito nisso, Igor, nessa mudança, né? Eu tenho netos pequenos, né? Então eu tenho acompanhado que nas salas de aulas, né, tem crianças, né, com deficiências e a maneira como eles cuidam, né? Então eles já aprenderam desde o início até um olhar, né, de cuidado, né, acolhedor, de acolhedor. Então eu acho que isso vai acompanhando, né? Então quando chegar no ensino médio, essas mesmas crianças estão crescendo ali de uma forma ou de outra e já vai, se Deus quiser, né, já vai estar formando uma nova geração, né, onde essas diferenças elas não sejam tão negativas para as pessoas com deficiência. Isso é importante. Eu quero fazer só uma correçãozinha que eu falei que no ensino médio e no ensino superior você não vê atividades de inclusão. Existem, mas assim, eu queria falar relativamente ao ensino básico. Né? Sim, com certeza. A gente sabe que ainda fica muito, ainda há uma lacuna. Com certeza. E aí eu vi alguém comentando no Facebook, interessante essa questão da leitura com síndrome de Down, e eu dei uma pescadinha aqui no nome do livro para dizer para vocês. É Leitores com Síndrome de Down, A Voz que Vem do Coração, da Adriana Leite Lima Verde Gomes. Tá certo? Depois a gente pode colocar também nos comentários para vocês conhecerem um pouquinho sobre isso. Bom, e aí a gente vai seguir com mais uma pergunta, né? A pergunta da Ivonete Melo, Ivonete aqui pertinho da gente, né, Ivonete, de Fortaleza. Qual a melhor ferramenta numa mediação que engloba vários níveis de faixa etária e graus de compreensão? Né? Eu creio que a Ivonete trabalha com essa questão mais não dentro do âmbito da escola, né? Como num contraturno, como numa atividade mais social. Tinha uma pergunta antes, eu posso fazer depois, tá? Para a gente poder diversificar o assunto. E aí, com relação a essa do que ela trouxe para a gente, né, engloba vários tipos de atividades e idades diferenciadas, a gente pode trabalhar essa questão, né, voltada para práticas leitoras que aproximem todos eles, né, que façam com que todos eles participem. Eu gosto muito da contação de histórias, né, não é à toa que eu sou contadora de histórias. É uma prática, é uma ação que realmente sensibiliza os olhares, sensibiliza os ouvidos, né, então isso faz com que a gente se aproxime muito desse leitor e principalmente para todas as idades, né? A gente vê que a contação de histórias ela atinge tanto o público infantil como o público adulto. A gente se diverte com isso bastante. Então, é uma atividade bacana para ser trabalhada e aí ela vem sempre relacionada com uma questão da produção textual. E nos módulos que vocês já viram, que a gente já trabalhou sobre esse aspecto de não escolarização desse deleite da leitura, é muito importante deixar o sujeito, deixar esse aluno, ou independente do espaço onde ele esteja, escolher o momento para isso e interagir com a história, né? Conversar sobre aquela história, se envolver com ela. E aí eu vou voltar para outra pergunta que tinha sido feita, né, pela Maria Lúcia Nogueira, da Bahia. Ela faz a seguinte pergunta, que aí eu vou abrir para a mesa, tá certo? A gente pode iniciar aqui com a Lilian. Fazer o quê quando os objetos tecnológicos não funcionam, né? Não funcionam, e você precisa fazer esse trabalho com outros tipos de texto, né? Eu creio que a Maria Lúcia queira dizer que ela quer pensar em outros espaços de mediação, não é isso? E acaba que esses objetos tecnológicos não atendem a essa necessidade, ou seja, falta a infraestrutura. E aí ela pensa em como fazer isso, que artifício se utilizar. Vamos pensar no smartphone, inclusive, né? Que hoje em dia a meninada está sempre com ele na mão e isso é uma possibilidade. Exatamente. Eu não sou desta era, né? Já vou logo anunciando, eu não sou desta era, né? Mas, né, por exemplo, minha filha, né, tem lá um Kindle que fala, tá,
Então, gosta de ler, ela gosta do livro físico, mas nem sempre é possível estar com ele, então ela está lá. E está lendo, então são outras... Mas aí, como assim, nem sempre os tecnológicos, né? Como é que faz nesse sentido? Na realidade, eu acho que quando você tem um livro na mão, você pode fazer o que você quiser, né? Porque você pode estar debaixo de um pé de árvore, como diz o povo, né? Um pé de árvore, né? Eu acho bacana essa expressão. E aí, com esse livro, você pode trazer essa experiência dela fazer não só a leitura que você está debaixo de um pé de árvore, mas todo esse contexto, né? Porque aí você vai fazer uma leitura de como é realmente isso. A gente tem, assim, que buscar ampliar esse olhar, né? Então, de que forma a gente pode conquistar, né? Fazer com que a criança, o jovem, o velho, ele realmente possa... A gente tem uma atividade lá no Sorriso da Criança que chama Tecendo Memórias. E eu adoro essa atividade porque ela é justamente isso, ela é intergeracional. Então, tem a avó que vai com o neto, tem a tia, tem de todas as idades. Então, a gente prepara um espaço, né, que possam trazer aquele resgate daquela memória. E aí, de repente, uma avó pega lá uma bonequinha bem simples, né, e aí ela vai, nossa... Eu me lembro quando eu morava no céu. Então, faz um resgate e a criança diz, nossa, existia isso, né? É uma troca, né? É uma troca. Então, isso tudo é muito rico. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? Porque existem várias possibilidades. Muito bem, é verdade. Acho que a gente tem que ver, na verdade, o que existe é o querer, né? É o querer. É a motivação interna que você tem para que isso seja mediado. Confesso que, de fato, na sociedade em que a gente vive, essa infraestrutura realmente não atende às nossas expectativas, a infraestrutura tecnológica, e a gente quer tentar outros espaços, né, Cleudene? Outros espaços de mediação de leitura, e ainda assim a gente vê que existe uma deficiência muito grande nesse sentido, mas que, de fato, hoje a meninada anda muito com o celular na mão, com os smartphones, então eu creio que essa troca também do mundo deles, né, dessa geração que está vivendo e está crescendo nessa era de mediação conectada por dispositivos móveis de comunicação, facilite também esse acesso e essa troca, tanto do professor como do aluno, né? Eu não sei a realidade em que você se encontra, isso vai depender bastante da situação, mas é algo que a gente vem tentando de todas as maneiras se desvencilhar. Vamos para mais uma pergunta? Você quer comentar? Eu queria só comentar muito bem, vai lá, Cleudene. Eu também sou mais analógica do que... Mas só uma pequena dica é o seguinte, a tecnologia, na verdade, engloba várias coisas. Eu imagino que você está falando das novas tecnologias, que já nem são tão novas, né? Mas, assim, o lápis foi uma tecnologia de escrita, né? Foi um grande avanço e tal. Eu acho assim, concordo com a Lilian, que quando você tem um livro ou um texto, tudo mais pode chegar, né? Eu acho que o grande equipamento tecnológico é o repertório cultural do mediador. Isso, então, assim, você pega lá o texto, tudo bem, eu sei que é frustrante, você preparou lá aquela aula com o PowerPoint, com o vídeo, com a música, a caixinha não funciona, eu passo por isso todos os dias. A caixinha não funciona, o data show está com problemas, mas assim, você está lá lendo um poema, uma experiência que eu tive essa semana, estou lendo um poema de um poeta hispânico, que não tem nada a ver com o Brasil, e aí o tema, eu disse, gente, vocês lembram alguma música desse tema? Aí o povo trouxe Tim Maia, sabe? Aí a gente vai buscando do repertório de filmes, de músicas, de outros textos, de imagens, de quadros. O repertório cultural do mediador é o grande equipamento tecnológico para fazer as pessoas viajarem, fazerem relações intertextuais, ou seja, entre textos que eles se lembram, histórias que eles ouviram, então objetos, enfim, eu compreendo que a falta do objeto compromete aquela coisa que você pensou fazer, mas eu acho que o repertório cultural é a saída, é o caminho. Licença. Bom, então, dando continuidade aqui à nossa conversa, a gente tem uma outra pergunta, né, que é da Alessandra Jesus Pereira, tá? Carapicuíba,
Não sei se eu Carapicuíba. falei... Carapicuíba, pronto, muito bem. Ano passado, em minha sala de aula de primeiro ano, haviam 2 alunos com necessidades especiais, né? Continuando nessa mesma temática de acessibilidade. Um aluno autista e um cadeirante com paralisia cerebral. Confesso que não estava preparada para recebê-los. E aí ela faz a pergunta, né? Diante dessa situação de não preparo, como desenvolver um bom trabalho quando há essas situações, né? Como garantir que essas crianças sejam realmente incluídas? A gente já introduziu essa conversa, né, Igor? Mas ela especifica essa questão do aluno autista e um aluno que é cadeirante com paralisia cerebral. Exato. É muito importante, como a gente já vinha conversando, que o conhecimento sobre os limites daquela pessoa, daquelas pessoas, né? Até onde eles podem acompanhar o raciocínio síncrono, né, do professor com a aula, até onde eles podem acompanhar na questão de entendimento, pergunta-resposta, né? De acordo com as limitações dele, o professor o mediador pode dar uma freada, mas não ao ponto de defasar o conteúdo, mas assim, apostar na ratificação, na repetição, para que eles também possam acompanhar. Porque os alunos, a partir do momento, os outros estudantes, a partir do momento que eles estão na mesma sala, tem que haver uma compreensão de que todos devem participar. Então, assim, os outros estudantes que não têm essas mesmas deficiências, é importante que eles possam incluir os outros alunos com deficiência para poder todos caminharem na mesma velocidade. Para quando o professor precisar repetir uma informação, não haja aquele momento de estamos perdendo tempo, o professor acha que está sendo infrutífero, né, a metodologia que ele está utilizando. A partir do momento que conhecer os limites e até onde pode ir a compreensão desses alunos, porque teoricamente, né, bem teoricamente, se eles foram matriculados é porque os pais sabem que eles podem ir até uma limitação, compreender algumas coisas. O professor deve se inteirar desses limites e daí planejar a aula. E não ser o contrário, planejar a aula para depois aplicar na percepção. Tem que ver a percepção dos alunos e depois planejar a aula. Para ser uma coisa mais fluida, para que eles possam participar, para que a aula, de fato, possa ser contemplada por todos os alunos, né? Muito bem, Igor. Acho que a gente já deixa a mensagem, né, de conhecer mais esses limites, né, de se apropriar realmente das possibilidades que se tem para poder mediar essa leitura, mediar esse processo. São questões bastante específicas, né, creio eu, quando você está em sala de aula e recebe um aluno com algum tipo de deficiência. Isso vai muito de cada caso e a gente sabe que os desafios são inúmeros, inclusive para os pedagogos, né, para as pessoas que estão sendo formadas para esse atendimento especializado. Exatamente. E aí a gente tem uma nova pergunta, vocês estão bem agitados nas perguntas, né? Tá bem animado dentro desse viés, né? Eu acho que gera muito essas dúvidas, né? Gera muito essa inquietude, porque... Porque é um tema que não é exatamente novo, mas que ele ainda gera muitas dúvidas por não haver um movimento grandioso sistemático de formação do professor. Alguns anos atrás foi instituído que uma atividade de todos os cursos, de todos os cursos da universidade, tendo que ter uma unidade sobre acessibilidade. Aí você vai dar uma disciplina que, entre o muito daquela disciplina, vai ter que abordar um tema de acessibilidade. Ainda é muito pouco. Deveria ser pelo menos uma disciplina completa, para que o professor pudesse sair da universidade com uma bagagem mínima de inclusão, né? Eu acho que você já responde, inclusive, a pergunta da Roberta Aparecida, porque ela fala sobre essa questão da formação do professor, do que o professor precisa, de fato, de conhecer, né? Porque a gente vê muito essas disciplinas, inclusive nos cursos, né, de letras, a aprendizagem de Libras, mas aí fica
fica só nas libras, né? Não se trabalha com audiodescrição, por exemplo, né? Não se trabalha com outras ferramentas de comunicação que facilite essa mediação e acaba que ficando essa deficiência na formação desses professores. Claudene, eu queria que você falasse um pouquinho sobre também a sua vivência enquanto professora, né? Dessa necessidade de haver esse aprendizado durante a formação acadêmica. Assim, na minha formação eu não tive essa experiência, não recebi qualquer formação desse tipo. Hoje a gente vê que realmente por lei já foi estabelecida a questão da disciplina de Libras, mas é uma coisa muito de universidade para universidade. Na confecção dos seus planos pedagógicos, dos seus projetos pedagógicos, as universidades têm começado a discutir essa questão. De fato, ainda está longe do ideal, né? Mas pouco a pouco vão sendo incluídas disciplinas sobre acessibilidade, novas tecnologias para acessibilidade também. E aí, repetindo, né, o que eu disse, no caso da UES especificamente, nós temos um grupo muito forte, atuante, que trabalha com audiodescrição, legendagem, tradução audiovisual, enfim. Mas isso precisa realmente se estender a todas as universidades. Ficou muito na mão do professor, meio que, o professor que já está em ação, meio que te vira, né? E aí agora é preciso que essa lacuna na formação seja realmente resolvida. E eu creio que esse curso, né, e essas diversas questões que estão surgindo nessa mesa, devem ser também levadas em consideração como fator de impacto para isso, né? Porque a gente necessita realmente de uma formação direcionada para essa questão da acessibilidade com urgência, né? Cada vez mais com urgência. E aí, assim, a gente tem... Eu vi que a Preslávia Pereira fez uma pergunta lá de Santana do Acaraú, relacionada também à questão da infraestrutura técnica, né, dessas dificuldades, desses espaços, né, para despertar o gosto pela leitura. A gente respondeu um pouquinho, Preslávia, sobre isso, né, quando a Claudene abordou essa questão do acervo cultural, da criatividade do mediador, da busca para que isso seja de fato colocado em prática, né, toda voltada para o interesse desse mediador, mas levando em consideração todas as dificuldades que vocês enfrentam. Mais uma vez fica na mão do professor essa peteca de ter que se sair por entre essas dificuldades que são tão debatidas no nosso país. E aí a gente passa para a pergunta da Patrícia Furtuoso, de Santo André, né? A Patrícia quer saber o seguinte: o tema da mediação de leitura ou do letramento literário hoje faz parte dos cursos de formação dos professores? Inclusive, a gente teve um módulo, viu, Patrícia, sobre formação dos professores. E a gente discutiu bastante isso. A que ponto a gente considera ainda, né, a formação desse professor enquanto leitor? Levando em consideração que para você ser um mediador de leitura, antes de tudo isso, você foi uma pessoa que leu, uma pessoa que se sensibilizou com essa prática, né, se envolveu com essa prática. Então, aí eu lembrei de uma coisa que a professora Eliane Yunis falou ontem, para poder falar para vocês aqui. Que quando ela chega, ela falou isso nos bastidores, né, em conversas. Quando ela chega na sala de aula, ela abre um curso de leitura para os alunos. Aí os alunos falam, como assim? Eu vou aprender a ler na graduação, né? Eu vou me formar como leitor na graduação? Mas é exatamente esse questionamento, né? A gente precisa formar, sim, os professores enquanto leitores, e mesmo que seja um processo de ressignificação, de voltar ao seu eu leitor durante a infância, durante esse processo de formação. Vocês, durante a caminhada, sentiram falta disso? Principalmente, Igor, queria que você falasse sobre o curso de biblioteconomia também, que a gente vê muito essa questão da necessidade de incentivar a leitura e que os professores se sintam aptos para isso também. Com relação ao curso de biblioteconomia, existe um estímulo a que você tenha um hábito de leitura. Eu vou usar a palavra hábito, embora eu não concorde muito com essa palavra, mas é mais didática. Existe uma questão do hábito, que você chegue no curso com esse hábito, ou que desenvolva ele um pouco, e termine pelo menos lendo um pouco mais. Mas eu acho que deveria ter uma formação não do hábito da leitura, mas do ler certo, ou do ler pelo menos uma coisa mais voltada para uma compreensão holística, né? Uma compreensão da realidade, onde aquele texto pode ser intertextualidade com outro momento. Então não há essa leitura crítica. Existe a questão de
vamos ler porque vai ter prova, vamos ler porque tem que fazer um fichamento, vamos ter fazer um artigo, um seminário, mas em momento nenhum, ei, vamos parar aqui. Me dizer o que foi que tu entendeu desse texto. O que é que na tua vida esse texto ele pode estar atrelado ao quê? De que maneira isso que está dito no texto influencia na sua vida? Porque você tirar um pedacinho do texto para fazer uma citação, depois que você pega as manhas da normalização, tudo, acaba sendo fácil. Mas, na minha opinião, a verdadeira citação que você faz é quando você está escrevendo o texto e você lembra o que é que aquele texto pode influenciar no que tu está fazendo. Então, assim, quando a gente tem essa compreensão, quando o texto e você e as intertextualidades, eles conversam, é que realmente o seu repertório cultural está sendo modificado por esse caos, por essa efervescência cultural, que a universidade tem um papel de fortalecer, de criar, de desenvolver. Então, é um trabalho em equipe, né? Você corre atrás, a universidade te dá as pistas e você vai... Voltando aqui para o curso de biblioteconomia, né? É uma coisa que você pode simplesmente deixar passar, deixar o cavalo passar selado, como dizem, e você pode se apegar naquela tábua de salvação e daquela tábua de salvação fazer um caiaque. Muito bem. Então, assim... Boa analogia. É você que... É o freguês que diz, né? Muito bem. Bacana. Ai, gente, foi muito gostoso, né? Foi muito legal essa live. Vocês compreenderam bem a temática, isso é muito interessante, porque cada vez que a gente vem para cá, a gente nota como vocês interagem dentro do escopo, né? Dentro da ideia abordada para esse momento. A gente conversou bastante sobre a questão da acessibilidade, também sobre a questão dos espaços de mediação, né? Tecnológicos, nessa questão da infraestrutura. Então, hoje foi muito bom, muito proveitoso. E a gente queria encerrar nesse momento com um coraçãozinho apertado, todo mundo diz, né? Um coraçãozinho apertado, mas a gente queria ouvir um pouquinho vocês, vocês falem um pouquinho, se despeçam dos alunos. Na verdade, assim, eu tô cheia de novos amigos no Facebook, então vocês não vão, eu não vou largar vocês e vocês também não vão me largar. Mas queria, Claudene, que você falasse um pouquinho com eles. Basicamente agradecer o interesse de vocês, o envolvimento no curso, que tem sido fantástico. Dizer, pegando o gancho da última pergunta, que o letramento literário é um processo que começa quando a gente nasce e vai eternamente, né? Mas que sim, as universidades começam a pensar, já estão pensando sobre isso, eu mesmo trabalho com isso há 10 anos. Então, a gente está tentando, sim, levar o prazer da leitura para também a prática universitária e dizer a vocês, continuem com a gente, façam os projetos de vocês, criem coisas novas por aí. Muito bem. Gente, foi tão importante esse curso. Vocês têm a oportunidade de ter novas vivências, novas percepções sobre a dimensão que é a mediação da informação, como angariar novos leitores e formar novos leitores e se colocar num papel de mediador. Isso é tão importante que não é só nesse momento do curso que a gente vai aprender. Nas próprias práticas de vocês e da gente mesmo, a gente vai estar lembrando do que viu e vai estar implementando coisas novas e vai estar comunicando novas metodologias, novos horizontes e o conhecimento é isso, né? É uma construção que não tem fim. Você só vai desenvolvendo, vai subindo e você vai implementando. E a tarefinha de casa de vocês é implementar o que foi visto, o que foi debatido e criar em cima, porque isso aqui é só o pontapé inicial. Vocês que vão estar no dia a dia de vocês, fazendo acontecer, incluindo, mediando e tornando tudo que foi debatido aqui palpável, tornar tudo que foi dito aqui real. A gente aqui está só dando algumas diretrizes para vocês. Muito bem, Igor. Acho que juntando as falas, né, da Claudene e do Igor, a gente nota o quanto impacto teve esse curso e principalmente levar em consideração essa questão do afeto, né, do sentimento. Eu noto muito vocês no Facebook tratando sobre um aspecto emocional e eu fico muito contente porque a leitura ela tem que tocar. Essas práticas elas têm que envolver o outro. E isso é muito bacana, porque apesar da gente estar trabalhando com a educação à distância e as pessoas terem essa ideia de que a EAD é essa coisa dura, né, essa tecnologia
impessoal, que você não trata diretamente com o aluno. E, na verdade, não. A gente abriu o espaço do Facebook, né? A gente trouxe essa possibilidade de um fórum muito grande, que a gente estava conversando sobre isso, né, Claudene? Que você acha que, né, você comentou ali nos bastidores, que você falasse sobre isso também, sobre a importância que essas discussões num fórum grande, que é o Facebook, inclusive. Porque pessoas de vários lugares vão ter a oportunidade de postar suas experiências. Eu tenho visto, eu tenho um projeto de leitura de tal maneira, eu tenho a geladeira da leitura, eu faço um projeto em Ilhéus, aí, enfim, todos os lugares do Brasil mostrando o que é que tem feito em leitura, e é uma grande oportunidade para a gente ter contato com essas experiências. E querendo ou não, o Facebook acaba sendo uma plataforma que permite que você se expresse de todas as maneiras possíveis, né? Áudio, vídeo, enfim, texto. Então você pode pegar a sua experiência, filmar e colocar lá, você pode simplesmente colaborar com uma pergunta ou com um comentário. Isso é muito importante, isso faz a gente refletir, pensar. A gente chega aqui e a gente lê o que vocês postaram, não chega aqui para redescobrir a roda, não. A gente está aqui para somar o que vocês já desenvolvem, né? Isso é muito importante, o Igor tocou num ponto interessante. A gente está vendo o tempo inteiro vocês se comunicando, o tempo inteiro mesmo. E a gente agradece muito a presença de vocês, lembrando que esse é o nosso último encontro aqui ao vivo, mas o curso continua, tá, gente? Vocês têm ainda uma prova, inclusive, para fazer, e a prova, o início, né, vai do dia 22 de abril até o dia 13 de junho, tá? Não esqueçam de fazer a prova, porque a prova é o que, de fato, vai poder levar até vocês o certificado, né? Um certificado que vai ser emitido pela Universidade Federal do Ceará, que tem um peso muito grande, com carga horária. Nossa, eu tô como aluna, vocês estão também fazendo o curso? Eu sou aluna do curso, porque eu quero muito ter esse certificado de ser um mediador de leitura formado por esses grandes conteudistas, porque a gente viu passar por essa bancada pessoas extremamente envolvidas com a leitura, que têm realmente esse amor, mas principalmente são especialistas, trabalham com isso, se envolvem no dia a dia, na prática deles, mas que trazem muito amor e esperança para esse mundo mais acessível, para esse mundo de leitores. E é isso, né, gente? Vamos saindo aqui. O pessoal está dizendo que tem um monte de gente dizendo que triste, que é o último encontro. A gente também tá muito saudoso nesse sentido. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco, participando, interagindo, perguntando. Essa estrada não termina aqui, a gente continua em outros espaços, em outras ambiências. E conte sempre conosco para interagir do máximo e como vocês quiserem. Um beijo e até a próxima. Tchau. Foi ótimo.